celebra-se a nível mundial a Semana Universal da Oração, que é levada a cabo ou promovida por todas as alianças evangélicas de cada nação. Mas não por acaso, não porque se celebrasse a Semana Universal da Oração, mas os irmãos estarão como meus testemunhos. A última reunião que tive com os pastores foi exatamente acerca da oração, mas não só a oração e o jejum, visto que uma das coisas que mais vemos que acontece em todas as igrejas é que o ênfase na oração perde-se e cada vez mais o que as pessoas gostam de ver é como um bocadinho, vou utilizar uma palavra inglesa que é o display, significa as pessoas aqui vêm-se mostrar. De alguma maneira, faço-me recordar das igrejas metodistas que há um púlpito e quem conduz o júbilo e a oração normalmente está escondido dentro de um fosso para que não sejam vistos. Porque exatamente, ou seja, este lugar é um lugar de destaque que ao mesmo tempo as pessoas confundem muito a performance dos dons que Deus lhes deu e em vez de ser um lugar realmente de oração e de adoração a Deus e de serviço, passa mais bem a ser um lugar onde se eleva o alter ego e os dons, normalmente daqueles que são músicos e também, como não, daqueles que pregam a palavra de Deus. E nomeadamente o sentido da oração, o sentido do serviço, o sentido da congregação é que nós possamos humilhar-nos a si mesmo, tendo este mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que Ele humilhou-se a si mesmo. A oração e o jejum é um ato não religioso, mas é um ato não de sacrifício e não de angustiar a alma, como dizia Isaías. Iremos ver, se Deus me permitir chegar lá, a falar sobre o verdadeiro jejum. E perguntavam, mas porquê é que nós jejuamos e tu não nos atendes? E porquê é que agoniamos a nossa alma? E então Isaías, oráculo de Deus, o Senhor fala por meio e diz ao povo, não, porque vocês jejuam e oram para buscar interesses próprios, interesses egoístas de vós mesmos, não para edificar o meu reino. Não é? Tendo isso em conta, o título da pregação é Fecha a Porta. Acho que estão fechadas, há suficientemente ar a correr aqui dentro. Obrigado pelas luzes. E queria convidar-vos a que todos, vamos fazer uma coisa, pomos de pé e oramos ao Senhor, amém? Aí onde tu estás, independentemente da forma de expressão que tenhas, convido a que tu possas abrir o teu coração e orar enquanto eu oro pela palavra. Senhor, agradecemos a tua palavra, tu és o verbo, Senhor, feito carne, Senhor, tu estiveste e estás no nosso meio, Senhor, e manifestas a tua glória. Pedimos que seja a tua graça abundante a trazer-nos a revelação oportuna às nossas vidas. Meu Deus, que os frutos de arrependimento, Senhor, a convicção que somente vem por meio do Teu Espírito Santo possa levar-nos a humilhar-nos e acercar-nos mais a Ti, a vermos a grande necessidade que temos, Senhor, de que Tu nos conduzas, Senhor, sabendo que Tu és o caminho, mas sobre todas as coisas que Tu nos leves em Ti, porque Tu és o caminho. Por isso, meu Deus, queremos pedir-te, Senhor, uma vez mais, que mediante as Tuas misericórdias que se renovam a cada dia, que alcances aqueles que está abatido, Senhor, que alcances aquele que está quebrantado, que alcances aquele que está enfermo, Senhor, que alcances aquele que está com dúvidas e, Senhor, que faças a Tua obra. Espírito Santo de Deus, toma o controle e a autoridade, glorifica a Cristo, Senhor. Nos queremos render a Ti, Senhor, e sujeitar-nos unicamente, Senhor, a que sejas Tu a conduzir-nos, mediante a Tua força e a manifestação do Teu poder e da Tua glória. Pai, obrigado, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar-nos e as Escrituras, a Escritura central que eu quero convidar-te a abrir ou ver no ecrã, não sei se os irmãos vão ter essa destreza, mas eu vou estar a falar de várias escrituras, mas não vou cotá-las, simplesmente vou falá-las, porque a palavra de Deus é aquilo que produz vida. Mateus 6, localiza-se em Mateus 6, localiza-se exatamente no coração do sermão, que é conhecido o sermão das bem-aventuranças ou o sermão do monte. E Jesus chega, depois de ter falado já em juramentos, em adultério, em homicídio, chega a este, porque evidentemente não havia capítulos na Bíblia, na realidade foram no século XVI, quando foram incluídos os
os capítulos na Bíblia, porque a Bíblia era toda um escrito seguido. E aqui neste versículo, Jesus, antes de falar acerca de como se deve orar, também diz algo que é como se deve dar esmolas, ou como devemos ser gratos. Sabemos que todas as pessoas, sem fugir, exceções, todos nós gostamos de fazer coisas para que os outros vejam, não é? Não? Não? Toda a gente gosta de fazer qualquer coisa para que os outros vejam e de alguma maneira para que sejam aceites, para que sejam valorizados pelas outras pessoas e para que sejam reconhecidos. Falava com isto com os jovens na sexta-feira. Até que chegou um ponto em que Jesus fala acerca de como orar. E diz, quando orardes, no verso 5 do capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem, eu gostaria que tu, se tiveres uma Bíblia ou aquilo que seja, ou se quiseres tomar notas, sublinhes isto, para serem vistos dos homens ou pelos homens, dependendo da versão bíblica que tenhas. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Também coloca uma cruz, ou duas, ou três, eles já receberam recompensa, não é? E parece, ou seja, quando nós lemos este primeiro verso, parece um bocado antagónico, porque, ok, não faças isto, a primeira coisa que Jesus nos quer ensinar é aquilo que não devemos fazer, não no modelo de oração, mas ao contrário. Porque isto muitas vezes, quando nós lemos isto literalmente, vamos dizer, bom, agora já não vou orar como se ora na igreja, em frente a toda a gente. Eu não vou provar a minha espiritualidade por orar na igreja. Não, ao contrário, na igreja é um sítio que nós somos chamados para congregar-nos, não nos devemos perder o hábito, devemos motivar-nos a congregar-nos e devemos orar, porque a oração do justo pode muito na sua ação. E quando oramos com a verdadeira motivação, porque Jesus não está a referir a um formato de oração. Quando se vai à oração do Pai, que vem aquilo em seguida, mas eu não vou lá, vou, se tiver tempo, só a outra parte, a partir do verso 16, que fala sobre o jejum, como jejuar. Jesus está a falar acerca da motivação do nosso coração. Significa, o que é que nos leva a orar? O que é que nos leva a orar em público, ou o que é que nos leva a orar? E diz assim no verso 6, e tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Entra no teu quarto. E fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto te recompensará. Diz, nesta versão diz fechada a porta, noutras versões diz fecha a porta, nomeadamente na Bíblia para Todos diz fecha a porta. Entra na tua habitação e fecha a porta. Em algumas versões inglesas do King James Version diz the inner closet. E há muito hábito religioso e tendencioso que as pessoas, inclusive em alguns sítios da casa, fazem uma espécie de quarto para se colocarem lá a orar e porem notas nas paredes, e etc., como vimos em alguns filmes, inclusive evangélicos. E parece que é uma coisa tradicional. Não se refere tampouco a que nós temos que nos fechar num cantinho, mas refere-se sim a que nós fechemos a porta do nosso coração. A porta, ou seja, porque o lugar mais íntimo do ser humano é o coração. Ou seja, nós pensamos que o intelecto, os pensamentos vêm da mente, mas a palavra de Deus ensina-nos que os intelectos e os pensamentos vêm do coração. Por isso diz, sobre toda coisa guardada, guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas de vida. Amém? Diz ou seja, coração é enganoso mais que todas as coisas. Quem o conhecerá? Amém? Estamos cá? Ok. Então, Jesus não se está aqui a referir, enfim, quero deixar esta abordagem, para que não pensem, ok, agora vamos só orar, vamos arranjar lá um quartinho ou um armário e vamos nos meter lá sozinhos. Não, mas ele diz, na importância em que nós nos fechamos àquilo que nos influencia à nossa volta. Pode ser que muitas das vezes tenhamos algum lugar preferido para o qual queremos ter comunhão íntima com o Senhor. Isto é esta porta fechada e este lugar secreto é o lugar da intimidade. E diz, então o teu pai que vem em segredo te recompensará. Mas espera lá, ele recompensa aquele que ora em intimidade, mas também recompensa aqueles que o fazem para serem vistos pelos homens, porque diz, eles já receberam a recompensa. Já pensaste sobre isto? Alguém me ajuda a disseminar este verso? Ele disse, eles já receberam a recompensa. Não faças isto. Eles fazem isto porque a motivação deles é que os outros os vejam. É que eu venho cá para que me vejam.
Eu venho cá para que me vejam nas redes sociais. Eu venho cá para para ser um influencer, como é uma palavra que está de moda hoje em dia, no tempo em que vivemos. Eu ponho estas fotografias, ou eu faço isto ou aquilo, para poder influenciar os demais. Mas provavelmente essa influência não é realmente aquilo que eu sou. No meu íntimo, na minha intimidade, ou naqueles sítios mais recônditos. Então, na realidade, o que Jesus está aqui a dizer como uma premissa é assim: porque eles têm esta motivação, já receberam a recompensa. Qual é que é a recompensa? Foram vistos, mas não é? E o ser visto, o que é que te recompensa? Ou seja, que benefício é que traz? Nada. Nada. O ser visto não nos traz nenhuma recompensa. No entanto, a seguir, Jesus diz, mas quando tu tiveres intimidade, quando tu dedicares aqueles momentos para te fechares daquilo que te rodeia, para te fechares inclusive a ti mesmo, às tuas ideias, às tuas emoções, ok? Nessa intimidade estarás comigo. Então não te preocupes, porque o teu Pai... Jesus já, ou seja, no verso 6 ele diz, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, e a recompensa é aquilo que eles pensam que são reconhecidos pelos demais. Mas os demais, na verdade, não os reconheceram. Vimos na história que não os reconheceram. Não reconheceram os fariseus, não reconheceram os saduceus. As multidões seguiam Jesus Cristo. Alguns deles interessados por aquilo que Jesus fazia. Outros, na realidade, com necessidade de receber salvação, sanidade, cura, etc. Amém? As multidões seguiam-nos, porque havia qualquer coisa diferente. Os próprios religiosos da altura diz que reconheciam, como o caso de Nicodemos, que reconheciam que ele vinha de Deus, embora não pudessem entender porque eles estavam cegados e velados pela lei, pela Torá, pela lei mosaica. Não podiam entender, mas nomeadamente neste momento vemos como Jesus depois disse, ok, mas se tu te desprenderes das tuas motivações pessoais e tiveres uma motivação simplesmente de estares comigo, se me procurares porque tu queres estar comigo, então o Pai te recompensará, porque Ele é aquele que vê onde mais ninguém vê. Ele conhece os recônditos lugares dos nossos corações, do nosso pensamento, as nossas motivações, as nossas negociações. Por isso, é Ele quem dá a recompensa. Então, continuando aos últimos segundos versos, 7 e 8 diz, e orando, não useis as vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Às vezes queremos dizer ou queremos transmitir uma mensagem, e a mensagem é assim. Mas nós somos capazes de fazer de uma mensagem assim. Escrevemos um capítulo de um livro. Mas depois resume que não dizemos nada, mais do que aquilo. Estamos cá? Não é o muito falar, não é o ser assertivo, ser objetivo. Mas não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe pensais. Amém? Amém? Não, Pai, olha, preciso de uns sapatos, preciso disto. Deus sabe as tuas necessidades. E se tu procuras, diz, buscai primeiramente o reino de Deus e todas as demais coisas vos virão por acréscimo. Estamos cá? Então, Jesus deixa presente que o pior erro que nós podemos fazer, nesta porção da Escritura, ele está aqui uma coisa que é patente e resumindo isto a uma frase. Ele está a deixar-nos presente que o pior erro que nós podemos cometer é usar a oração de uma forma orgulhosa para nos elevar-nos nós mesmos diante dos outros. Amém? Oh Pai, que estás no céu. Nunca sei se às vezes eu vejo pessoas que se transformam, sobem ao púlpito e deixam de ser aquilo que são. Estão numa reunião e deixam de ser aquilo que são. Hoje em dia há ensinamentos nas mais diferentes variedades de escolas bíblicas de como a postura, o tom, aquilo que deves fazer, a lágrima, a emoção, para impactar e influenciar a multidão. Significa que aquela pessoa já não é quem é em Cristo Jesus, mas ele passa a ser um ator que está a desempenhar um papel e uma função. Somos servos do Deus Altíssimo, chamados
com uma vocação destinada e predestinada por Ele e com uma graça específica. Cada um de nós somos exatamente únicos. Não há nada, podemos até ter irmãos gêmeos, alguns de nós, mas em nada somos igual. Então não precisamos de imitar ninguém, não precisamos ter ninguém, nem precisamos querer influenciar a ninguém, porque quem influencia definitivamente é o Espírito Santo de Deus. E isso somente é possível quando nós aprendemos a estar em intimidade com o Senhor. E isso significa oração. Isto não quer dizer, não, vimos à igreja e não oramos. Não, vimos à igreja e o nosso coração deve ser motivado a orar para edificarmos a igreja e os demais. Amém? E aí já estamos a fugir do objetivo de buscarmos as nossas próprias coisas e nos elevar-nos nós mesmos. Uma das coisas interessantes é que eu vejo, inclusive, é quando estamos a orar, as pessoas procuram, e os grupos de louvor e de adoração procuram silenciar para que as mais pessoas orem. Não, podemos orar todos ao mesmo tempo, não há problema. Aqui não é interessante que os outros ouçam, é interessante que Deus ouça a tua oração. E Deus diz que tem os ouvidos abertos. Os meus ouvidos estão abertos à oração que é feita neste lugar. A oração que tu fazes em qualquer lugar que tu estejas. Se a fazes mais nesse lugar íntimo, apesar que possa estar em multidão, o lugar íntimo, o lugar secreto, é que ela venha produzida de aliar-se tudo aquilo que te rodeia e com a porta fechada do teu coração, ores com a motivação que seja de necessidade de elevares o nome de Deus, de procurares o bem para os demais, procurares abençoar, elevando a tua voz ao Senhor. Ou seja, porque temos que entender que a oração é um ato de humildade. É um ato no qual nós nos rendemos diante de Deus e damos acesso ao Espírito Santo para que Ele faça a vontade de Deus. Muitas das vezes nós nem sequer estamos conscientes a ela mesmo. Resumindo, não ores para ser visto pelas pessoas, não ores para que pensem que tu és uma pessoa espiritual. Não, eu quero parecer espiritual, então vou-me pôr aqui a palrar acerca da oração. Então, temos que entender que esta é a base da oração. A base da oração é o espaço e o momento de intimidade que pode ser em qualquer momento em que nós nos fechamos a influências exteriores. Não desligamos o nosso telemóvel. Iludimos dos ruídos para poder ouvir. A oração não se refere em que simplesmente levantemos a nossa voz ao Senhor. A oração refere-se em que devemos de ouvir a voz do Senhor. E diz Deus que está nos céus, o Pai que está nos céus, Ele está em segredo, Ele conhece as tuas necessidades, Ele te vai recompensar. E eu perguntava qual é a recompensa que Deus nos dá quando nós nos dirigimos a Ele com uma motivação. Sim, a eles, Pai, Filho e Espírito Santo, uma só pessoa. E ocorreram-me 3 palavras. Uma delas já falei aqui, inclusive também com os jovens, outra com os irmãos. A primeira é validação. Validação porque é aquilo que todas as pessoas procuram. Toda a gente quer ser validado. O que é ser validado? Validado é ser legitimado, é ser valorizado, é ser reconhecido. É muito importante para todo o ser humano. O ser humano, desde que nasce, procura ser legitimado. Por isso fala-se que há filhos legítimos e filhos bastardos. E como é que o ser humano procura ser legitimado e validado? Como é que é? O que é que nos ensinam de pequeno? O papá diz e a mamãe, se te portares bem, o papá... É ou não é? Então o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer coisas e vamos aparentar coisas para simplesmente recebermos a validação por meio das outras pessoas. Estamos cá? Mas agora, porquê é que isso acontece? De forma inata, toda a gente faz isto. E quando nós fazemos isto simplesmente aos homens, o que é que acontece? É que a busca pela validação é insaciável. Porque jamais, como diz a música dos Rolling Stones, jamais obteremos qualquer satisfação. Porque uns validam-nos e outros... O que é que acontece? Quando nós estamos, por exemplo, a apresentar o Evangelho, a mensagem de esperança. Há pessoas que validam a mensagem porque a aceitam e dizem ok, e há pessoas que rejeitam a mensagem. Então, a validação humana nunca é perene, nunca é total. Por isso mesmo, é sempre insatisfatória.
Estamos cá? É insatisfatória. Porque uns aprovam-te, dão-te, é como se chegares ao fim do curso, fazes um teste para seres aprovado. Uns dizem, ok, estás aprovado, e outros dizem, não estás aprovado. Amém? Estamos cá? Agora, porque a validação, Deus valida-nos, essa é a sua recompensa, porque quando nós entendemos a validação que temos de parte de Deus, então já necessariamente, ou seja, a nossa natureza humana já fica satisfeita com essa validação e procura muito menos a validação humana, se bem que há uma luta sempre entre a carne e o espírito. Haverá sempre momentos em que as pessoas procuram ser validados pelos outros. Estamos cá? E porquê? Porque Deus tem um amor incondicional por nós. Deus conhece-nos desde antes de estarmos no ventre da nossa mãe. Porque pelo seu desígnio, Ele diz a palavra de Deus que Ele nos formou maravilhosamente. Ele, diz o salmista, Ele entreteceu-me estando eu ainda no ventre, na matriz da minha mãe. Então, quem é que nos conhece melhor do que nós mesmos? Aquele que nos criou. Porquê a validação de Deus? A validação de Deus leva-nos a entender que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Se temos que ter algum modelo para tratar de alcançar, esse modelo não é aquilo que nos apresentam as sociedades onde nós estamos inseridos. Esse modelo é Cristo Jesus, porque Ele é o primeiro dentre o mundo. Ele é o primogênito dentre muitos irmãos, diz a palavra de Deus. Estamos cá? Então, e ademais, Ele tem planos de bem, de prosperidade. As pessoas pensam, não, mas aqui o caminho é difícil. Não. A sua lei, os seus mandamentos são deleite para mim, dizia o salmista. Não há dificuldade nenhuma em servir a Deus. Estamos cá? Por isso podemos ir aqueles que estão cansados, que estão oprimidos, que estão carregados, podem ir postrar a coroa aos seus pés, porque Ele faz com que a nossa carga seja aliviada se tomamos a sua carga. E isso significa que estamos em intimidade com Ele. Esta validação é algo que Deus nos dá. É a primeira recompensa que Deus nos dá. É a primeira recompensa porque muitos filhos de Deus, muitos cristãos, continuam a vir à igreja, domingo atrás de domingo, quarta atrás de quarta, estudo bíblico atrás de estudo bíblico, e não entendem que estão validados por Deus. Independentemente que inclusive podem estar em pecado. Inclusive quando estão afastados por Deus. Deus valida-os no seu amor. Ele entretece-nos, Ele amarra-nos com cordas de amor, como diz o louvor. Amém? E quando é que tu entendes isto? Quando é que é possível? É exatamente quando quando tu tens essa comunhão com Deus, então entendes que Ele te ama incondicionalmente, que não precisas de fazer 50 mil malabarismos, que Ele está-te a perdoar. Sim, mas estou a passar por esta fase, por esta situação, mas é um processo, terás que fazer, porque diz que o caminho é estreito. Passas por esse processo, mas tu estás em intimidade com Deus, tu não começas a derivar as culpas a isto, àquilo, à sociedade, ao governo, ao grupo da igreja, à mensagem que é dura, porque duras são as palavras de Jesus, como é que podemos que eu o seguirá? Pois o Senhor disse aos seus discípulos, olha, pois vede mesmos, também vós quereis fazer os mesmos que os demais? Não, então o que é que aconteceu? Quem é que foi? João ou quem? Pedro, não foi? O que é que ele respondeu? Não, Senhor, somente tu tens palavras de vida eterna. Somente a tua palavra pode mudar. E tu entendes estas coisas quando tens essa intimidade com Deus. E o que é que acontece quando tu tens intimidade com Deus? O que é que te valida? O que é que validou Jesus Cristo quando Ele estava a ser batizado por João, o Bautista, no Rio Jordão? Uma voz desde o céu disse, e leio da Bíblia para todos, este é o meu filho querido. Na revista corrigida Ferreira de Almeida diz, este é o meu filho amado, nem quem me comprasse. E ele diz, tenho nele a maior satisfação. Amém? Agora, aqui entre nós, tu imaginas um Deus imaculado, perfeito, cujo a sua mente e os pensamentos são inescrutáveis. Ele pendurou as estrelas no céu, Ele criou os firmamentos, todas as coisas sustentam. E este mesmo Deus diz-te, tu és o meu filho querido, em ti tenho satisfação. Até dá para duvidar, porque nós conhecemos nós mesmos, não? Ok? Ou seja, Deus não conhece os nossos perfis do Instagram nem do Facebook. Deus não está ainda na época digital. Deus está na época contínua da criação que Ele criou à sua imagem e semelhança. Ele conhece-nos a nós. Estamos cá? Então é incrível.
Mas isto é o que acontece quando tu estás em intimidade com Deus. Ele ouves esta voz, Ele valida-te, Ele diz, tu és o meu filho querido, não precisas de fazer malabarismos. Eu amo-te, somente vem a mim. Somente produz frutos de arrependimento, tu estás perdoado. Eu estou aqui para validar-te. E quando tu sentes isso, se materializa na tua vida e dizes, o quê? Ele está satisfeito comigo. Porquê é que tu queres fazer as coisas? Por exemplo, quando nós estamos casados, não é? Aqueles que estão casados, o que é que o marido quer fazer à mulher? Quer? O quê? Namorar com ela, não é? Não. O que é que quer? Quer agradar-lhe. Para quê? Para que ambos tenham satisfação na sua relação matrimonial. Porquê é que as pessoas procuram validação nas coisas que fazem? Porque é que hoje em dia o maníaco das redes sociais, esta disseminação, há jovens, e não só jovens, pessoas com 50 e 60 anos, que dependem dos likes das suas postagens. Porque se não tiverem likes, não são validados. E se não são validados, não recebem qualquer tipo de satisfação, gratificação. A alma humana procura satisfação. Agora, quando a alma humana entende que a maior satisfação que pode ter é que o seu Criador, o seu Senhor e o seu Salvador está satisfeito com ela, e a gente depois olha para nós, como é que... Sim, Ele está satisfeito porque aquela obra que Ele começou, Ele vai levá-la a cabo até ao fim dos nossos dias. Estamos cá, está satisfeito connosco porque nós fomos feitos de um modo tão admirável. Diz a palavra e diz o salmista que Ele está tão satisfeito connosco que nós somos a menina dos seus olhos. Nós somos injertados em Israel, portanto, a Escritura aplica-se a nós. Povo de Deus, separado, escolhido, amém? Amado, na condição de filho. O Senhor deleita-se. A palavra de Deus diz que o Senhor deleita-se. Diz na Bíblia para todos, o Senhor mostra aos homens o seu caminho e protege aqueles que lhe agradam. Mesmo que caiam, não ficarão por terra. Salmo 37, 23 ao 26, penso que tem lá em cima. O Senhor lhe estenderá a mão. Fui jovem e agora sou velho, e nunca vi um justo desamparado, nem os seus filhos a pedir esmola. Sempre o vi a ser generoso e amigo de dar, e a sua descendência será abençoada. Amém? Aqui implicava mais, porque com estes dois versículos temos aqui mais uma mensagem, e eu não a posso disseminar se não sai do foco. Na Ferreira de Almeida diz que os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e o Senhor deleita-se no seu caminho. No caminho de quem? No caminho de quem? Em quem é que o Senhor se deleita em caminho? Em quem? Naquele que é bom. Agora, segundo a palavra de Deus, teologicamente entendamos uma coisa. Quem é que é bom e quem é que é justo? Porque fala também dos justos. Quem é? Diz, somente há um, Jesus. Mas nós somos filhos, somos regenerados, somos feitos à sua imagem e semelhança. Nós passamos a herdar por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele é. O quê? A identidade de ser filho de Deus. E com essa identidade o que é que vem? A bondade de Deus. E somos considerados justos e bondadosos, não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Ele está a fazer. Por aquilo que nós permitimos que Ele faça nas nossas vidas. Então, como dizia o salmista, o Senhor muda o nosso lamento em baile. Ele vem, há como uma festa, uma celebração celestial. Por isso diz, grande festa há nos céus por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos. E então há uma dança de intimidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo e nós. Nessa intimidade do lugar secreto com a porta fechada. Agora, entende isto. O Criador do Universo deleita-se em ti. Deleita-se em ti. Está satisfeito contigo. Isso é a validação que todos nós precisamos e temo-la quando a motivação da nossa oração é estar em intimidade com Deus. Amém? Quando o tesouro fulcral da nossa vida, tal como diz a palavra de Deus em Mateus, não faças tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Faz tesouros no céu. E diz também, aí onde está o teu tesouro, está o teu coração. Então, se o teu tesouro é Jesus Cristo, se o âmago e o núcleo central da tua vida é tratares de ter intimidade com Ele, tratares de não procurares dizer-lhes muitas coisas, mas procurares dizer, Jesus, fala-me, preciso de ouvir-te.
Uma só palavra tua é melhor de qualquer coisa que passe na minha vida, é melhor de qualquer recompensa ou qualquer bênção. É a tua palavra me infunde alento, a tua palavra guia os meus passos, preciso ouvir-te. Essa é a validação. E então ouves aquela palavra. Este é o meu filho querido, no qual eu estou satisfeito, no qual eu me compraço. E não há melhor, isso só se pode ouvir aí, estando em intimidade com Deus. A segunda é aquilo que acontece nas nossas vidas. Nós pensamos, inclusive, é aqueles que já estamos na barreira dos 50 e alguns na barreira dos 60 que já estamos formados. Não, nós ainda estamos em formação. A segunda palavra é formação. A oração leva a que nós sejamos formados, a que nos sejam trocados os valores erróneos que nós recebemos das mensagens da televisão e dos ensinamentos do colégio e outras coisas muito mais, que nos venham semear valores deturpados, mudados, humanos. E o que é que faz quando nós estamos aí em intimidade com Deus? O carácter de Cristo começa a formar-se em nós. Porque é como tudo, não é? Diz que o casamento ou deforma ou transforma. Enfim, quando a gente se casa, eu costumo dizer ao pessoal isto: o casamento é como um elevador. Os que estão fora querem entrar e os que estão dentro querem sair. É uma brincadeira, ok? Não é bem assim. Mas, enfim, mas muitas vezes assola-se-nos a alma com esse sentimento. Mas a questão é que quando nós estamos nesse lugar secreto, quando nós estamos com essa motivação de procurar ao Senhor, nesse lugar de intimidade com Deus, nesse lugar mais profundo do nosso coração, Ele começa a formar o seu carácter em nós. Algum de vocês tem a capacidade de voltar para ali, porque eu assim não preciso dizer o versículo? Tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Na Bíblia para todos, diz: estou convencido de que Deus, que convosco começou a boa obra, continuará a aperfeiçoá-la até ao dia de Cristo Jesus. Amém? Ele continuará a aperfeiçoar. Não estamos preparados. Temos uma fase da adolescência em que passamos pelaquela fase do que sabemos tudo, depois a seguir começamos a entrar numa fase em que temos dúvidas e parece que já não sabemos, até que à medida que vamos crescendo, cada vez mais temos a consciência de que quanto mais passa o tempo, quanto mais experiências adquirimos, menos sabemos. Amém? Mas há uma ilustração muito simples. Quem é que aqui já utilizou ou já foi ao dentista e pôs aparelhos nos dentes? Quem é que... Ok. Aí um. Algum mais? Ok. O que é que acontece quando tu vais ao dentista? Normalmente, há uns que inclusive têm uma palavra que chama-se bruxismo, que estão sempre assim com os dentes, porque têm algumas más formações na colocação dos seus dentes. Então o que é que acontece? O dentista recomenda pôr um aparelho. Há aparelho de todas as cores e feitios, há uns que são em ferro, há uns que são em plástico, há outros que são não sei o quê, e tu tens que ir gradualmente. E tu queres... a primeira coisa que as pessoas perguntam, e eu vi com o meu filho, por exemplo, que usou aquilo, fui lá e o que ele queria saber é quando é que aquilo terminava. Diga-me lá quando é que isto... E normalmente aquilo que o dentista dizia: olha, isso depende de tu seres persistente na lavagem, na higiene, para deixar que o aperto do aparelho leve os dentes ao lugar. Então havia aqui uma coisa: o que é que faz o aperto? Faz pressão. Faz ou não faz pressão? Quem levou faz ou não faz pressão? É ou não é? Então o que é que nos leva a formar o carácter de Cristo? De uma maneira muito simples: pressão e consistência. Senhor, mas até quando é que tu farás? Senhor, é que eu preciso de mudar esta área, Senhor, preciso daquilo. E o Senhor diz: calma, malta, isto é preciso mais pressão e mais consistência. Primeiro, tu tens de estar aberto a receber a pressão do aparelho. Deus põe-te qualquer tipo de aparelho, circunstâncias, relações, provações, as mais variadas coisas que acontecem na vida das pessoas. Porque nada vem à vida de um filho de Deus que não seja permitido por Deus. E aquilo que Deus permite na vida de um filho de Deus é para quê? Para tratar e formar na sua vida o seu carácter. E como é que isso acontece? Baixa pressão e baixa consistência. E aqueles que perseveram recebendo a pressão, sem se queixar, sem murmurar, aceitando: isto vem de Deus para a minha vida. E independentemente de não me agrade, eu aceito como da parte de Deus, porque Ele está a formar, está a fazer. Porque todos nós somos uma obra em construção.
E uma das recompensas da oração em lugar íntimo com o Senhor é que Ele começa a formar o carácter nas nossas vidas. Ele começa a fazer com que as capas de cebola que estão diante dos nossos olhos, diante da nossa vida, vaiam caindo para termos revelação da sua vontade para as nossas vidas. E isso forma em nós o carácter de Jesus Cristo. Então não podemos cansar-nos, é como fazer um puzzle. Quem é que gosta de fazer puzzles? O David gosta de fazer puzzles. Eu não entro nisso, mas vamos ver uma coisa. Às vezes há aqueles puzzles que são muito grandes e são difíceis. E muitas vezes os que fazem puzzles, quantas vezes começou um puzzle e desistiu do puzzle? Nunca? A vida é como um puzzle. Nós temos iniciativas e colocamos em iniciativas e Deus connosco, porque Deus caminha sempre ao nosso lado, mesmo quando nós nos paramos e metemos nessas iniciativas e pensamos, esta iniciativa, não, isto agora é que é, vou levar isto até ao fundo, mas aquilo é como um puzzle, aquilo começa a ficar difícil, parece que esta peça não encaixa com esta peça, porque nós começamos a ver aquilo à nossa própria maneira, mas Deus tem uma forma perfeita entre o livre-albedrío que nos dá e o desígnio perfeito da sua vontade de encaixar as peças. Mas como nós ainda não, em vez de termos aquela oração íntima, de fortalecermos a nós no Senhor, estarmos aí no secreto, sermos honestos com Deus, termos uma atitude de querermos humilhar-nos, ter o mesmo sentido que houve em Cristo, recuperar essa humildade que somente pode prover da natureza de Deus, queremos começar a encaixar as peças à nossa própria maneira, até que chega a um ponto aquilo não dá nada e a gente diz, estou farto disto, já vou deixar isto, vou passar para outro. E a questão é que, com os puzzles, aquele que se cansa de um puzzle grande, para satisfazer o âmago da sua alma, pode ir à loja e arranjar um puzzle mais fácil e diz, já consegui. Mas na vida, Deus põe-nos puzzles em que não há maneira de fugir deles. Temos que encaixar as peças. E a peça central do puzzle é a pedra angular, que é Jesus Cristo. Amém? Estamos cá? Então, não podemos cansar-nos. É a mesma coisa que nós vermos o oleiro, a palavra de Deus diz acerca do oleiro. E o que é que faz o oleiro? Diz a palavra, levanta-te e vai à casa do oleiro e eu lá te farei ouvir as minhas palavras. E nós não podemos cansar-nos de estar na roda do oleiro, porque é na casa do oleiro, na roda do oleiro, que nós ouvimos a palavra de Jesus. Amém? E isso é aquilo que nos faz formar. E há grande poder em que Cristo forme o seu carácter nas nossas vidas. Não te canses de estar na roda do oleiro. Não te canses do puzzle da vida, porque esse puzzle é posto por Deus. Não é? A gente diz, não, deixa, isto... Tive aqui um percalço, isto com o tempo. Não. Não é o tempo que transforma nem que forma as coisas. O que transforma e forma as coisas é aguentar a pressão e ser consistente nas disciplinas de buscar a face de Deus. Amém? Deus não transforma num culto. Não, hoje vou ao culto, eu agora vou, um toque. Se Ele quiser, sim. Mas é que a obra para ficar perfeita não é num culto. É a pressão, a permanência e a consistência. Permanecer e preservar. Constantemente. Às vezes há ali, mas o Senhor não deixa nenhum justo caído. Ele levanta-o sempre. E há uma terceira recompensa desta oração íntima. A palavra que mais suada que as pessoas gostam muito é autoridade, não é? Diz que Ele deu-nos autoridade para ser filhos de Deus. Não, para mim é autorização. Autorização. Uma ilustração rápida. Aqui a malta jovem, normalmente, quando tem atividades, e está na escola e tal, e quando são assim, estão naquela fase antes de terem 14, 15, etc. Mas normalmente os meus até com essa altura, tudo tinha que ser com autorização. Eles mandam uma notazinha da escola, porque ele vai ter uma atividade, e precisam de 4 ou de 5 euros, não sei o que, lá para o transporte. Mas eles às vezes esquecem-se, estão muito ocupados, estudam muitíssimo, não é? São pessoas dedicadas ao estudo, não é? Depois a seguir estão metidos em todas as atividades e estudam a Bíblia, umas 2 ou 3 horas ao dia, pagam os telemóveis, aquela coisa que a malta gosta de fazer, que a jovem tem na força da idade para se fortalecer, e esquecem-se de dar a notazinha ao pai ou à mãe, ou encarregado de educação para assinar. Até naquele dia, eles já nem vão naquilo, porque eles vão no Espírito, vão para a escola logo no Espírito de manhã, e vão orar e tal na carrinha, chegam lá à escola e vêem o autocarro e a professora diz, então, há autorização? Não há. Não há autorização, então ficas apiado.
Os outros foram todos para a coisa e lá vais tu com um gandamelão a ver como é que voltas para casa ou a ver como é que vais engendrar aquilo para dizeres aos teus pais. Epá. E uma das recompensas da oração íntima com Deus é que Ele nos autoriza. E o que é a autorização de Deus? É que em tudo aquilo que Ele nos comissiona, dá-nos cartas de referência. Não é uma carta de referência. É o Espírito Santo de Deus que vai, é o Consolador, é o Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade. E quando nós chegamos à Palavra de Deus, vimos que a Palavra de Deus está cheia de ilustrações. Por exemplo, Neemias teve que ir ao rei Artaxerxes, que era por cima um rei cujo fundamento do seu império não era um rei cristão, e ele achou graça aos olhos de Deus depois de quê? Depois de estar no lugar... Quem é que sabe essa parte da Bíblia? Que eu esqueci-me, há coisas que eu me esqueço. O que é que Neemias esteve? Em que sítio é que ele esteve antes de ir falar com o rei? Aonde? Ele servia-lhe a comida, mas onde é que ele esteve? No lugar secreto, a orar e a jejuar. Então Deus deu-lhe a autorização por meio de quem? Por meio do rei. Não. Há muitos cristãos eles são muito espirituais. Dizem, não. Eu só orando a Deus. Eu não tenho nada que falar nem com os servos de Deus. Porque Deus deixou um sumo sacerdote, é Jesus Cristo, eu tenho relação íntima com Ele. Não. Deus valida-te por meio de alguém. Deus, na recompensa de dar-te autorização para qualquer coisa que vás empreender, ou que deseja, ou que Ele te comissiona a fazer, Ele autoriza-te por meio de alguém. Inclusive, podem ser reis injustos. Não, está bem, mas este governo é assim, ou é assado, não é de Deus, porque Deus permite que ele esteja lá. Estamos cá? Então, continuamente, Deus autoriza. Deus autorizou e autorizar conleva a autoridade, conleva mais coisas que a autoridade, conleva também a equipar, porque Deus equipa-nos com dons para levar a cabo aquilo que Ele nos comissiona, ou aquilo ao qual nós colocamos em nosso coração diante dEle, e o Senhor diz, adiante. Então Ele equipa-nos para levar aquilo. E o que é que acontece, por exemplo, com Moisés? Ele equipou para que ele conduzisse o povo fora de Egito. E o que é que aconteceu? Andaram às voltas, mas daquele povo houve 2, Josué e Caleb. E Deus deu autorização, permissão a esses 2 de uma geração que ficou prostrada no deserto para entrarem e herdarem a terra prometida e conduzirem o povo. E com isso, com essa autorização, repara bem, porque com cada autorização do Senhor vem uma promessa. E esta promessa é ampla, diz, todo lugar no qual pisar a tua terra, a planta do teu pé, esse território tenho-te já dado de antemão. Repara bem, esta autorização, esta autoridade de parte de Deus, vem pela comunhão. E na medida que passamos o tempo com a porta fechada com o Senhor, a intimidade, significa a porta do nosso coração centrada com as motivações certas, aquilo que nós vemos é que Deus vai nos validando, Ele vai nos dando, não só isso, mas vai nos dando e formando em nós o seu carácter, significa transformando-nos, como diz a palavra de Deus, transformando-nos pela sua graça de glória em glória, e depois vai-nos dando o seu poder, o seu poder vai sendo partilhado connosco, através das permissões para levar a cabo a sua missão nesta terra. E coroa-nos com a sua graça, coroa-nos com a sua justiça. Então, é na medida em que nós nos exercitamos na oração. Isto só vem através da oração. E a oração é, exatamente como Jesus Cristo disse, procura que a faças, não publicamente. É isso? Tem a ver com o lugar? A oração tem a ver com o quê? Motivação. Motivação. Quando vamos ao jejum, eu já não tenho tempo para o jejum, mas no jejum repete-se a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Daniel foi um homem que se propôs não contaminar-se e continuamente Deus deu-lhe graça. Diz que então o eunuco deu-lhe a graça de que permitisse não contaminar-se com os manjares do palácio do rei. Aqui vemos, em Daniel, vemos o culmar do poder da oração unido ao de jejum. E aqui é que vem. E agora vem a semana de oração. E eu falei com os irmãos e irá ser postado brevemente no aplicativo da igreja e em todas as plataformas.
para quem voluntariamente desejar, na próxima semana, quando terminar, assim no próximo domingo, quando terminar esta semana de oração, nós como igreja vamos dedicar outra semana entre nós a jejuar e orar. Jejuar e orar. E fazer o jejum de Daniel. O que é jejum? Não, o jejum é só abster-nos, porque ele diz, ele absteve-se de todas as viandas, toda a carne, e passou assim a comer verduras, etc, etc. E o que é que aconteceu? Daniel, capítulo 10, convido-te a que o possas ler em casa. É que ele depois se dedicar em jejum e a oração, essa intimidade, esse ato de querer humilhar-se, o que é que aconteceu? Alguém não sabe responder? É que ele teve uma revelação de Deus. Deus tocou-lhe o seu ombro e revelou-se a ele. Ele teve aquilo que se chama, teologicamente, uma cristofania. Deus apareceu-lhe e manifestou-se disto. 2 dos amigos de Daniel ficaram com temor e tremor e afastaram-se. Mas Daniel ficou prostrado e Deus revelou-lhe os desígnios da sua palavra. E nós precisamos que Deus nos revele. E isso, diz a palavra de Deus em Mateus, que toda a gente conhece esta passagem, que havia um homem que tinha um filho que sofria de açoites por parte de um demónio. E o que é que aconteceu? Os discípulos o que é que fizeram? Liberaram-no. Não conseguiram. Mas eles tinham ânimo de liberá-los. E porquê é que não o liberaram? Não, é porque eles não estavam exercitados em jejum e oração. O que é que acontecia quando Jesus lhes dizia, vinde comigo porque, vinde, oremos, passemos toda... O que é que ele chegava lá e estavam, o quê? A dormir. O que é que nos acontece? Adormecemos. Damos isto por garantido, damos a bênção de Deus por garantida, começamos a criar as nossas manhas evangelásticas, começamos a querer negociar com Deus, começamos inclusive a dizer, não, Senhor, se tu fizeres assim, não, como Moisés e como outros, não, só ireis... Sim, mas qual era a motivação de Moisés quando disse, só ireis se tu fores comigo? Moisés estava a reconhecer, eu sou um pamplina, eu não sirvo, eu não... Tens que ir tu comigo, se eu vou sozinho isto vai ser um desastre. Não, nós já vamos sozinhos. E de vez em quando precisamos de ajuda, pensamos nós, ou às vezes queremos ajudar-lhe a Deus, ou outras vezes, como estamos um bocadinho mais apertados, já não conseguimos lidar com as circunstâncias, nem com as provações, então pedimos-lhe ajudar a Deus. O que é que aconteceu foi que Jesus, então levaram a criança ao Jesus. Jesus o que é que fez? Libertou a criança da opressão do demónio. Ok? E olhou para os seus discípulos e os seus discípulos, mas Senhor, e porquê é que nós? E ele diz, homens de pouca fé, não entendeis que tais demónios, tais situações, tais desafios, tais circunstâncias, essa vitória só pode ser ganha por meio de jejum e oração. Muitas das vezes temos coisas diante de nós que nós pensamos que pela experiência ou pela, enfim... pela forma de lidar com as coisas vamos conseguir ultrapassá-las, mas não, tais situações vão ser derrubadas, porque nós, diz a palavra de Deus, devemos fortalecer-nos, Efésios 6, devemos fortalecer-nos no Senhor e na força do seu poder, amém? E depois quando fala sobre a armadura diz, nós não temos, alguém que me complete e terminamos, nós não temos luta contra carne nem sangue, não, senão contra principados, potestades e hostes de maldade. E como é que os vamos vencer? Através de jejum e oração. Amém? Através de jejum e oração. Ou seja, em Isaías, quando fala acerca do jejum verdadeiro, fala acerca do efeito da ação total do que é verdadeiramente o jejum em prática. E são obras de piedade. Mas anteriormente o povo dizia, mas olha lá, nós jejuamos, nós agoniamos a nossa alma e parece que tu não estás. E o Senhor trouxe palavra por Isaías e disse, pois claro, é que vocês jejuam porque querem cuidar dos vossos próprios interesses e exigir que eu faça o vosso trabalho. Não, nós temos que materializar a obra do Senhor nesta terra. E através do jejum e da oração, então podemos ver que através da oração, o que é que faz? Recebemos uma validação da parte de Deus. O que é que a seguir faz? Deus está a formar o seu carácter em nós e Ele dá-nos autorização, dá-nos autoridade, Ele equipa-nos para levar a cabo a missão que Ele nos dá para fazer, o propósito que Ele tem precioso para as nossas vidas. E então, com o jejum complementando, porquê? Porque o jejum leva-nos de uma maneira prática a quê? A quê, Mário? O que é que nos leva a fazer? A humilhar-nos? Não, Senhor, eu me humilho diante de Ti. E o Senhor diz, ok,
Onde é que está a ação da humilhação? Como é que tu te humilhas? Como é que tu te vais abnegar numa palavra? Não, eu vou-me abnegar. Não, isso é uma palavra. Não, a gente aproveita até. Alguns estão a pensar, a gente até faz jejum, que a gente até comeu a mais agora no ano novo, isto até vem bem. Não, essa é uma motivação errada. Vimos aqui ao jejum e vamos encontrar a mesma coisa. O que é que define que o jejum se torne prático em ação? Desatar aqueles que estão atados, romper as cadeias de impiedade, levar. Que é aquilo que fala em Isaías, é o quê? É a motivação. Se tu o fazes porque tens necessidade de receber validação, tens necessidade de que Deus forme em ti, se diz, Senhor, na realidade, às vezes estou sempre a tentar que seja aceito, que seja validado, mas eu entendo que eu preciso perceber a tua validação. E quando tu entendes, estás satisfeito, Ele forma. Começa a formar o seu carácter em ti, porque tu vais ao Senhor e calas-te, humilhas-te e apresentas os teus pecados. E entendes que já não há outro sacerdote, não precisamos fazer mais sacrifícios. Ele não se compraz em sacrifícios, o sacrifício que agrada a Deus é um espírito humilhado, quebrantado. Tais coisas, Deus, e se nós vamos dessa maneira, essa é a grande motivação, se nós vamos dessa maneira, Deus agrada-se, forma em nós, valida-nos, diz, olha, este é o propósito para a tua vida, mas eu vou contigo, eu vou-te autorizar, eu vou-te dar. E tu no outro dia não precisas estar 1 ano e meio a dizer, não, eu agora vou-te tirar 1 hora para a oração. Seja coração, seja que tempo que seja, faz-o com a motivação correta, faz-o com uma ação de humildade no teu coração, faz-o com um coração disposto. A palavra de Deus diz que o nosso culto racional é oferecer as nossas vidas. O que é um sacrifício vivo? É dizer, Senhor, és tu em mim, Senhor, faz tu a obra em mim. E isso é a obra de Deus. E então, eu queria convidar-nos que nós pudéssemos entender isto, não agora, mas neste novo ano. Há muitos desafios, não sabemos aquilo que o Senhor vai trazer. Vamos colocar-nos de pé, mas definitivamente vemos que não poderemos seguir sem que seja Deus a validar-nos, a formar o seu carácter nas nossas vidas, a transformar-nos, a transformar o nosso lamento, a nossa angústia em baile. Não vamos conseguir nós. Que seja Ele a dar-nos o seu poder, a sua autoridade, para que possamos ir na força do seu poder, com toda a armadura de Deus, e travar as batalhas diariamente, entendendo que não temos luta contra carne nem sangue. Então hoje é dia de que possamos chegar-nos com confiança ao trono de Deus. Podemos chegar-nos com confiança. Fecha os teus olhos por um momento e chega ao trono de Deus com confiança. Porque ao chegar-te ao trono de Deus, aí alcanças misericórdia e achas graça, para que neste tempo, e é tempo oportuno, possas ser ajudado por o Senhor Jesus, guiado por Ele. Tal como o salmista dizia, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo. De dia caminharei na sua misericórdia e à noite posso-me deleitar na sua presença, posso-me deitar no seu louvor. Salomão, que recebeu toda a sabedoria, não conseguiu que no dia em que foi dedicado o templo e anteriormente nem sequer os levitas puderam entrar no templo de Deus. Mas o Senhor disse-lhe, eis que eu tenho o meu ouvido atento à oração que se faça neste lugar. Mas anteriormente disse-lhe, é necessário que este povo se humilhe. É necessário que ele jejue, que ele ore e busque a minha face. E ainda que não haja chuva, ao Senhor ordenar os gafanhotos, até este povo que chuva, estou a ler um dos versos. Se eu cerrar os céus e não houver chuva e ordenar-nos os gafanhotos consumam a terra e se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo seu nome, estamos a ser assolados por uma peste, o que fazer? A igreja, tu e eu, devemos humilhar-nos, orar, buscar a face de Deus, converter-nos dos nossos maus caminhos. E então diz que Ele virá desde os céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Amém? Essa palavra é para nós, é para hoje, é intemporal. Então dessa maneira eu queria convidar-te. É tempo oportuno, vamos louvar a Deus. É tempo de salvação. Amém?
Então vamos orar a Deus. Aí onde estás, haverá pessoas que provavelmente ainda não aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ou queiram dedicar-se em compromisso, em oração e jejum. Eu não vou pedir para que passes aqui à frente, mas simplesmente para que tu aí onde estás, enquanto adoramos a Deus, possas levantar a tua mão aos céus, em sinal, eu vou comprometer-me contigo, Senhor, a buscar a tua face, a orar, Senhor. Eu quero orar. Eu aceito, Senhor, que tenho caminhado muitas das vezes nas minhas forças, no meu intelecto, na minha interpretação da tua palavra, mas eu agora quero render-me, Senhor. Eu quero humilhar-me, quero reconhecer que necessito ter o objetivo de buscar a tua face, Senhor. Nada é mais importante que as tuas palavras de validação. As tuas palavras são lâmpada para os meus pés, Senhor, endireita aos meus caminhos, Senhor. Eu humilho-me ante ti, Senhor. Eu aqui dou testemunho e faço diante dos homens e confesso diante de ti que eu comprometo-me contigo, Senhor, a orar, Senhor, a buscar a tua face num lugar íntimo, Senhor, para que depois essa oração secreta seja o poder, então, de forma pública, da maneira como eu atuo, e as pessoas comecem a ver, ele foi transformado, ele está a ser mudado. O que é que acontece na vida desta pessoa? É que Jesus validou, Jesus está a formar, e o Senhor está a autorizar, está a dar-te o poder e a capacidade para tu venceres as tuas batalhas e dizeres ao inimigo: Satanás, tu não tens arte nem parte na minha vida. Assim que no nome de Jesus repreendo todas as ataduras, todos os pecados no nome de Jesus Cristo. Tu nos dês a graça, Senhor, para nós chegarmos mais e mais e mais a Ti, no lugar secreto, e que sejas Tu a guiar-nos, Senhor, que sejas Tu a validar-nos, formes em nós o Teu carácter, Senhor, e demos a Tua autoridade, Senhor, e estabeleça-nos na força do Teu poder, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, faz a obra, aquele que está caído, Senhor, seja levantado pelo poder do Teu Espírito e pela determinação daquele que busca a face, Senhor, todo o coração. Pai, no nome de Jesus, nesta manhã te oramos, Senhor, adoramos por aquilo que Tu és, no nome de Jesus. Segue a adorar a Deus e onde estás e apresenta.